Uma nova pesquisa encomendada pela oposição sobre a disputa presidencial de 2026 mostra Jair Bolsonaro à frente de Lula, mas empatados tecnicamente dentro da margem de erro. No levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas entre os dias 14 e 18 de agosto, com 2.026 eleitores em 154 municípios, Bolsonaro aparece com 37,4% das intenções de voto, enquanto Lula tem 36,3%. Na pesquisa, em cenário sem Bolsonaro, que está inelegível até 2030, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro aparece como o nome mais competitivo da direita para concorrer contra Lula, mas fica atrás do petista. Michele teria 30,5%, enquanto Lula 37%. As pesquisas também indicaram Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Tereza Cristina e Ciro Nogueira, todos com desempenho pior do que Michele. Olha, não é nenhum segredo que o Bolsonaro tem uma boa popularidade, né? Ele sempre teve essa boa popularidade, ele tem carisma. O Bolsonaro é uma figura que ele surgiu, que ele pode até não ter um domínio técnico, e eu faço a crítica de que ele não tem muita estratégia política. Por exemplo, durante o governo dele, a gente não conseguiu consolidar nenhum tipo de militância. Isso é muito importante, principalmente para a direita que está surgindo, né? Essas figuras da direita. É importante a gente ter militância, é importante a gente ter institutos de pesquisas, né? Que promovam aí uma parte mais intelectual. Tudo isso é importante, eu acho que isso não foi feito durante a gestão dele. Mas é inegável que ele tem um carisma muito grande e muito orgânico mesmo, muito legítimo. As pessoas gostam dele porque ele defende ideias que a maioria da população brasileira defende. O que aconteceu no fenômeno Bolsonaro é que desde que ele assumiu o poder, ele sofreu uma campanha difamatória muito grande por parte da imprensa, né? Então as pessoas ali, o cidadão médio, o afegão médio, chegava em casa, ligava a TV e da justiça. E via E da justiça. E da justiça, sim. Então ele foi o tempo todo, ele passou 4 anos, e tem até alguns vídeos em que ele fala isso, né? Que ele fala assim, olha, eu sabia que eu ia ser bombardeado, mas eu não sabia que seria tanto. Ele foi realmente bombardeado, ele sofreu uma campanha difamatória imensa. Então o imaginário popular acabou assumindo essa ideia de que ele era um fascista, de que ele era um genocida, de que ele era uma pessoa má, de que ele era praticamente um demônio na terra e que, portanto, tinha que ser extirpado das eleições brasileiras. As pessoas que têm esse ódio tão forte contra o Bolsonaro, eu aposto que seja um ódio muito mais criado em cima desse espantalho do que é a figura do Bolsonaro, do que é ele realmente e do que é a gestão federal dele. A gestão federal que a gente tinha dentro do governo Bolsonaro é completamente distinta da gestão Bolsonaro da gestão federal que nós temos agora no governo Lula, e a gestão do governo Bolsonaro era infinitamente superior, tinham ideias muito mais elevadas, um projeto de país muito mais elevado do que a gente tem agora no governo Lula. Então, era de fato uma gestão. Exato. É uma digestão. Exato. Como diria Gorgias no poema Helena, parágrafo 8, as palavras podem se tornar o pior dos tiranos. Não é, doutora Ana Paula? Exatamente. E voltando aqui à questão dos possíveis presidenciáveis, caso ele não se torne elegível, né? Porque no Brasil tudo pode acontecer. Se a gente tem gente descondenada, a gente pode ter gente que ficou inelegível e se torna elegível. Vamos ver o que acontece dentro até daquela teoria de que o Lula gostaria de concorrer com ele. Entre Marcola e Moraes, para quem você faria o M? Não precisa responder, não. Coitada dela. Eu sei que é uma pergunta muito difícil. Eu acho que eu voto nulo, né? Mas eu achei interessante esse levantamento aí, de que essa pesquisa, né, mostrando a Michele como a mais competitiva, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro continue inelegível. Eu acho importante o governador Tarcísio manter o governo de São Paulo, né? Nós não podemos correr o risco de perder o governo de São Paulo, mas ele é um nome fortíssimo também. Então, assim, a direita vai ter que se organizar aí caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não possa ser candidato. O Pacheco vai concorrer a alguma coisa? Que acaba o mandato dele agora, né? Ao governo de Minas. Ele não tem vergonha, não? Olha, eu acredito que ele vai perder de uma forma bem categórica em Minas Gerais, mesmo com o apoio do Lula Lelê. Será que o Lula... Isso se o Lula apoiar, né?